Amém, homens do reino. Quem está feliz com o Senhor aí? Eu quero trazer uma palavra para o teu coração, e ela se encontra no livro de Êxodo, capítulo 3. Eu tenho certeza que Deus ele vai falar com você nessa noite. Quem está com expectativas no Senhor para uma palavra nessa noite? Aleluia. Então você veio no lugar certo, porque Ele vai falar contigo. Êxodo capítulo 3, a partir do versículo 1. E vai nos dizer o texto: Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante! Pensou: por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então, do meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime. Tire as sandálias dos teus pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Eu quero que você curve sua cabeça e feche os teus olhos. Pai, aqui nós estamos mais uma vez, ó Pai, para fazer o Teu nome ser glorificado nesta noite. Eu quero Te pedir, Pai, que o Senhor possa me diminuir, que o Senhor venha crescer, que o Senhor possa usar a minha vida, meu Pai, conforme o Teu querer e a Tua vontade. Senhor, da forma que o Senhor me trouxe, eu quero Te pedir, me dê inspiração, Pai, para poder levar ao Teu povo, a estes homens, ó Pai, uma palavra que o Senhor tem, Deus. Eu quero Te pedir, Senhor, fala conosco de uma forma tão impressionante, Pai, que será confrontado, Pai, as estruturas, Pai, de cada homem nesta noite aqui. Eu quero Te pedir, Senhor, trata conosco aquilo que é necessário, aquilo que nós precisamos, e eu quero Te pedir, Senhor, que seja feito a Tua vontade e não a minha, que o Senhor possa falar, meu Deus, pela minha boca, Pai, é o que eu Te peço nesta noite, em nome de Jesus. E você diz amém? Amém. Glória a Deus. Essa palavra muito queimou meu coração no dia de hoje, quando o Gilson pediu para mim preparar uma palavra, e eu falei: o que eu vou falar para os homens? Porque falar com homens não é de qualquer forma. Para falar com homens, você precisa saber lidar com homens. E Deus, Ele me trouxe essa palavra na primeira vez que Ele chama Moisés para fazer o que Ele queria. Esse momento aqui é um momento em que Moisés, ele é chamado pelo próprio Deus para um projeto, para um propósito, e o propósito era tirar o povo de Israel da escravidão. A Bíblia vai dizer que Moisés foi escolhido neste tempo. Moisés, ele já começa a sua vida com milagres. Ele já começa a sua vida com o cuidado de Deus. Por quê? Porque no tempo em que Moisés nasceu, era o tempo em que Faraó deu a ordem de matar todas as crianças na idade até 2 anos. Moisés, ele foi escondido durante 2 anos, e quando sua mãe Joquebede viu que já não tinha mais como esconder o garoto, ela criou a sua mente, o teu coração, uma estratégia de trazer vida para Moisés.
E a Bíblia vai dizer que ela coloca Moisés em um cesto preparado por ela, coloca as margens do rio Nilo. E a Bíblia vai dizer que Miriam, sua irmã, acompanha para ver se estaria bem, se ia acontecer tudo aquilo que a mãe dela preparou. Então eu já começo a enxergar que quando Deus ele tem um propósito na minha e na sua vida, não adianta a sentença que foi dada a você. Não adianta o que o homem fala ao teu respeito. Por quê? Porque quando Deus ele tem uma promessa, Ele mesmo se encarrega de cuidar de você até a promessa se cumprir. E eu começo a enxergar as promessas e o cuidado de Deus na vida deste homem desde o seu nascimento. A Bíblia vai dizer que quando ele é colocado no cesto, nas margens do rio Nilo, ele chega até as praias onde as filhas de Faraó se banhavam. E daí ela pega Moisés, olha para ele e quer cuidar da criança agora. E a Bíblia vai dizer que o cuidado de Deus ele é tão impressionante que a filha de Faraó não sabia como cuidar. E a irmã que estava cuidando deu estratégia para ela. Eu imagino ela pegando essa criança agora, olhando e dizendo: eu não posso amamentar, eu não tenho como cuidar, eu ainda não sou mãe. Mas quando Deus ele prepara algo, Ele mesmo se encarrega de fazer tudo certo conforme a tua vontade. E é por isso que você está aqui nesta noite. Por quê? Porque talvez aconteceu tantas coisas para você não estar aqui hoje. Talvez aconteceu tantas coisas para você estar em outros lugares. Talvez o seu dia não foi bom. Você lidou com diversas situações que não foi do seu agrado. Mas uma coisa você fez: você venceu o leão desse dia. E quem é vencedor, Deus ele tem algo especial para aquele que vence. Deus ele tem algo especial para aquele que vai até o final, aquele que persiste. É por isso que ele fala que o céu ele é ganho à força. Aquele que perseverar até o final, este receberá a sua coroa. Então eu vejo os cuidados de Deus na vida deste homem. Por quê? Porque Deus já sabia o que ele ia fazer com ele. Mas é engraçado eu e você, na nossa vida, no nosso dia a dia, não entender o trabalhar de Deus. Porque por muitas das vezes você já ouviu alguém falar para você: ó, você é um escolhido de Deus. Não, você tem um chamado do Senhor. Não, eu até vejo algo diferente em você. Você não é qualquer cara, você não é qualquer homem. Quando você chega, o ambiente ele muda. Aonde você está, o ambiente que está triste, você consegue trazer alegria. Deixa eu dizer para você, você não é qualquer pessoa. Quem carrega isso é quem carrega algo de Deus. Isso aí é uma das coisas que Deus colocou no ser humano. É uma das coisas que, aonde está ruim, você que tem a presença, você que carrega, você que anda com Ele, o ambiente ele não continua mais a mesma coisa. Pode até estar um cenário de briga, de contenda, mas quem carrega a presença de Deus, ele entra para trazer a paz. E Moisés neste tempo aqui, ele estava sendo guardado, cuidado, para trazer paz para o povo de Israel. A Bíblia vai dizer que ele está no Egito agora, vivendo a sua vida como uma das maiores vidas. Por quê? Porque agora ele é príncipe, ele não é apenas o Moisés. Ele cresce, a criança cresce, ele aprende os regimes do Egito, ele aprende a falar como um egípcio fala, ele aprende a lidar com as situações que um egípcio tem que lidar. Então ele cresce em um patamar diferente dos demais. Então eu imagino agora Moisés não sendo mais qualquer homem, sendo agora um príncipe, aquele que também dava ordens. Mas existe um momento agora, que da sua vida, a qual ele estava em uma posição de grande estatura, em uma posição elevada, agora acontece uma situação. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que ele caminha, e ele pega uma situação, ele observa o escravo sendo açoitado. A Bíblia vai dizer que ele olha e ele tenta cuidar, ele tenta interferir. A Bíblia vai dizer que ele interfere, e o que ele faz? Ele mata o egípcio, ele mata aquele homem que estava açoitando o hebreu. A Bíblia vai dizer que ele, naquele momento, ele não sabia o que fazer. E quantas das vezes isso não acontece comigo e com você? Quantas das vezes nós tentamos ajudar alguém por aquilo que está acontecendo, e por tentar ajudar, não conseguir, a gente faz algo de errado, e daí vem aquele sentimento, aquela sensação de: o que eu vou fazer agora? E isso acontece com Moisés.
Moisés, ele mandava. Moisés, ele era um homem especial no palácio, mas agora ele não sabe o que fazer. Agora ele entra em uma posição, em uma situação que ele não tem o controle dela. E daí a Bíblia vai dizer que ele mata o egípcio, ele enterra na areia. Ele começa agora a esconder o seu erro. Ele começa agora a esconder a falha que ele teve naquele momento. E quantos de nós não fazemos isso por muitas das vezes? É melhor esconder do que expor aquilo que nós fazemos de errado. É melhor deixar de lado, é melhor deixar dentro de mim aquilo que eu preciso falar para me curar. Por quê? Porque homem de verdade, ele confessa, ele fala, ele não tem medo. Mas Moisés agora, ele está preocupado. Moisés, ele criou uma situação, ele dentro dele disse: eu vou enterrar para ninguém descobrir, porque o que eu fiz não foi certo. Talvez na mente de Moisés agora, as pessoas iam pensar: mas o príncipe matando. Então dentro dele gera um sentimento de medo, dentro dele gera um sentimento de desconforto. Então a primeira sensação é esconder o seu pecado, é esconder o seu erro. Presta atenção, Moisés esconde. Aí a Bíblia vai dizer que no dia seguinte, ele mais uma vez sai para caminhar para o lado de fora. E ele vê mais uma vez, só que agora é um cenário diferente. Ele vê duas pessoas brigando, e os dois eram hebreus. Aí a Bíblia vai dizer que ele vai tentar apartar novamente. A Bíblia vai dizer que ele vai tentar interferir de novo. E olha Deus colocando Moisés aonde ele não conseguiu resolver. É por isso que tudo aquilo que nós não conseguimos resolver, Deus, ele vai fazer você voltar para resolver. Tudo aquilo que nós tentamos esconder das pessoas, Deus que vê tudo, ele vai te colocar no mesmo cenário, mas não é para te envergonhar. Presta atenção, Deus, ele nunca vai te colocar em uma posição para você ser envergonhado. Quando isso acontece, é Deus dizendo para você: filho, está na hora de você resolver o que você deixou lá atrás. Está na hora de você colocar em ordem aquilo que você deixou para trás. Por quê? Porque Deus, ele não vai agir quando nós escondemos demais as coisas. Deus, ele não pode operar quando tem muitas coisas guardadas aí dentro que precisa ser lançado para fora. É Deus colocando Moisés em uma situação para ele tirar da jurisdição do inimigo aquilo que ele estava escondendo. Era Deus querendo tratar com Moisés naquele momento. Por quê? Porque Deus já sabia o que Deus ia fazer com ele. E Deus não vai te escolher, Deus não vai te separar, Deus não vai te chamar, Deus não vai colocar nada nas tuas mãos se você não tiver resolvido primeiro. Então Moisés agora chega mais uma vez, ele olha os hebreus brigando. Aí a Bíblia vai dizer que ele tenta interferir, ele chega, ele fala: ei, mas para que vocês estão brigando? Pare com isso. Aí o hebreu agora olha para ele e diz: por um acaso você agora é juiz para falar o que a gente deve fazer? Por um acaso você foi nomeado agora ao rei para fazer a gente parar com o que a gente está fazendo? Quantas das vezes isso não acontece na minha e na sua vida? Mas fica tranquilo, porque se isso está acontecendo é porque é Deus preparando o cenário para você se organizar. Deus, ele vai fazer você ser confrontado sim, para você colocar as coisas em ordem. Não pensa você que vir para a igreja, orar, participar, ser um obreiro, estar aqui participando de tudo, vai te livrar daquilo que você já fez e até hoje não resolveu lá atrás. Deus, ele vai preparar um cenário para você, homem, entender que Deus, ele é amor, mas ele também é justiça. Então enquanto não resolver, ele vai te voltar lá atrás até você resolver e seguir o seu caminho adiante com ele. Então agora os hebreus olham para Moisés agora e diz: por um acaso você foi nomeado rei? Aí eu comecei a olhar para isso aqui, eu fico tentando imaginar qual foi a posição de Moisés. Eu fiquei tentando imaginar o que Moisés fez naquele momento. Porque o hebreu, ele olha e fala bem assim: você vai fazer conosco aquilo que você fez ontem?
Aí agora dentro de Moisés, ele começa a temer, ele começa a ficar nervoso, ele começa a ficar descontrolado, porque é isso que acontece quando você é confrontado naquilo que você não resolveu. Você fica nervoso, você não sabe o que faz. E daí eu imagino agora Moisés olhando e dizendo: agora lascou, porque agora eles descobriram o que eu fiz ontem. Então não é melhor você chegar e resolver do que você ser envergonhado por outras pessoas? Olha o que Deus está falando com você nesta noite. Se existe algo para resolver, resolva hoje. Se existe algo fora do lugar, começa a colocar no lugar agora. Porque se você não colocar, Deus vai levantar pessoas que vai te forçar a voltar lá atrás e se resolver. Então Moisés agora, ele olha e fala: agora descobriram o que eu fiz. Aí a Bíblia vai dizer que ele foge. Mais uma vez ele não resolve. A Bíblia vai dizer que ele sai dali como um fugitivo. Agora eu fiquei pensando, eu lendo isso aqui, eu li, eu reli, eu falei: mas Deus, de um príncipe para alguém sem nada agora, de alguém que tinha tudo dentro do palácio do Egito, agora ele não tem aonde repousar sua cabeça, ele não tem aonde se guardar. Aí eu fiquei pensando e eu falei comigo mesmo, eu falei: cadê Deus agora? Deus, ele vai permanecer no mesmo lugar, porque quem precisa resolver as nossas coisas somos nós. Deus, ele vai continuar te amando do mesmo jeito, mas se você não resolver, você vai só patinar, você só vai perder. Então Moisés agora, ele está no deserto. A Bíblia vai dizer que ele está diante de um poço. Aí vem agora as filhas de Jetro. Elas vêm pegar água para o rebanho. A Bíblia vai dizer que uns homens chegaram para afastar elas de lá, para mandar elas embora. E de repente Moisés está lá e ajuda elas. Aí elas pegam a água, dá para o rebanho, e elas vão para a sua casa. Mas Moisés permanece no mesmo lugar. Aí a Bíblia diz que ela chega e o pai pergunta: mas já chegaram? E daí elas contam o que aconteceu. Ela fala: então, a gente estava lá, a gente foi até mandado sair do poço, mas teve um homem que ajudou a gente. E daí Jetro olha agora e fala: quem que é este? E por que vocês deixaram lá? Aqui eu comecei a ver o trabalhar de Deus. Por quê? Porque tem situações nas nossas vidas que a gente vai até sofrer mesmo. Enquanto não resolver, vamos sofrer. Mas Deus, ele nunca vai deixar de ser o seu pai. Deus, ele nunca vai deixar de cuidar de você, até nos mínimos detalhes. Por quê? Porque Moisés ficou no poço, mas agora o pai das meninas fala: vai buscar, convida ele para estar conosco. Aí Moisés é convidado, ele aceita o convite, até porque ele não tinha para onde ir. Não foi bobo, né? Falou: não tenho para onde ir, eu não tenho o que fazer, estou foragido, sou fugitivo, vamos embora. Aí ele chega, a Bíblia diz que ele janta, que ele fica. E daí elas cuidam dele. A Bíblia vai dizer que ele pede para ele permanecer com eles, e até dar a sua filha para se casar. E nesse ponto aqui, eu comecei a ver o trabalhar de Deus. É Deus trazendo Moisés novamente, para ele organizar o que ficou lá atrás, para ele viver um novo propósito daqui para frente. Então Deus te trouxe nesta noite, por quê? Porque se tem algo para resolver, resolva, porque a promessa do Senhor, ela tem que se cumprir na sua vida. O propósito de Deus, ele tem que acontecer com você, só que não vai acontecer enquanto estiver bagunçada alguma coisa aí dentro. Aí ele fica, a Bíblia vai dizer que ele trabalha para Jetro, ele cuida dos teus rebanhos. E um certo dia, ele vai para o monte Horebe, e esse monte significa o monte de Deus. E aqui eu percebi três coisas. Primeiro,
Moisés está cuidando do rebanho de seu sogro. O rebanho não é de Moisés. Segundo, o monte que Moisés está não é de Moisés, o monte também é de Deus, então Moisés não tem nada. Terceiro, a Bíblia vai dizer que o anjo do Senhor aparece a ele. A Bíblia vai dizer que o anjo do Senhor. Então Moisés não tem nada ali até agora. E quando o anjo aparece, Moisés está olhando uma sarça se queimar, pegando fogo, e ele vê que não se consome, e ele acha algo impressionante. E eu vou te explicar o porquê. Porque naquele tempo, a sarça, ela até pegava fogo por conta do calor. Toda a sarça, quando se queimava, ela virava pó e se misturava com areia. Mas aquela sarça era diferente. Aquela sarça, ela se queimava, mas ela não virava pó. Então Moisés olha algo diferente agora. Por quê? Porque o costume de Moisés é uma sarça pegar fogo e se acabar. Mas quando ele olha para a sarça e ele vê que ela queima, mas não acaba, ele acha impressionante. E daí ele vai mais perto para poder ver o que está acontecendo. E neste momento é Deus chamando a atenção de Moisés. É Deus trazendo o homem que estava abandonado. É Deus trazendo o homem que estava perdido. É Deus trazendo um homem que dentro dele já havia frustrações, havia medo, havia até mesmo dores. Por quê? Porque ele, se acha que ele não gostava do lugar que ele estava? Para estar agora precisando de um lugar, dependendo de alguém e cuidando de algo que não era dele. Então isso aqui é Deus trazendo o homem novamente a um relacionamento. Ele vê a sarça pegar fogo, não se consumir, ele chega perto porque ele acha algo novo. E quando ele chega perto, Deus brada da sarça e chama Moisés pelo nome. É por isso que Deus, ele te conhece. Eu estou aqui para dizer para você que não importa o que você está passando, Deus, ele te conhece. Não importa qual tamanho sejam as dores que você está enfrentando, eu estou aqui para dizer para você que Deus, ele sabe a sua estrutura. Talvez o seu questionamento para Deus é: Deus, até quando isso vai acontecer? Até quando eu vou passar por isso? Será que o Senhor não está comigo? Quantos de nós já não fizemos essa pergunta para Deus? E o incrível é que por muitas das vezes nós não temos resposta. Só que o problema de algumas pessoas, por não ter resposta, ela abandona, ela vai embora. Mas quando você fica, Deus, ele conhece a sua estrutura. E ele sabe que quando você querer chutar o pau da barraca, é aí que ele vai aparecer para você. Deus, ele aparece para Moisés agora, e ele diz: Moisés, Moisés. E ele diz: eis-me aqui, pastor. A Bíblia vai dizer que Deus, ele fala para ele bem assim, ó: não se aproxima não. Tire as sandálias dos teus pés. Agora presta atenção. O rebanho não era de Moisés. O monte não era de Moisés. O anjo que apareceu não era de Moisés. A única coisa que Moisés tinha era as sandálias. Aí Deus olha para ele e fala: tire as sandálias dos teus pés. Sabe o que eu entendo aqui, Max? É que o evangelho você não entra para ganhar. Quando você entra para o evangelho, você entra para perder. Moisés só tinha a sandália no pé, mas quando ele entra para um propósito que Deus tinha na vida dele, Deus fala: abandona tudo que você tem, porque agora o que eu vou te dar é coisa nova. Abandona o que te fez sofrer, porque o que eu tenho para você é maior do que aquilo que você tem até agora. Aí Moisés tira a sandália. Agora Moisés está totalmente sem nada. Moisés agora está totalmente na dependência daquele que pode fazer alguma coisa por ele. E é isso que Deus espera de mim, de você, homem. Por quê? Porque por muitas das vezes, por nós sermos homens, nós achamos que nós não precisamos de muita coisa para alcançar o Senhor.
Nós precisamos deixar tudo para que Deus ele possa trazer tudo o que Ele tem para a nossa vida. E por muitas das vezes Deus ele não faz isso porque por muitas das vezes nós estamos apegados demais com aquilo que nós temos. Enquanto Deus está falando, abandona tudo porque o que eu tenho é melhor do que o que você tem. Nós pensamos assim, nós não queremos deixar, nós não queremos abandonar, nós não queremos deixar aquilo que talvez com muitas forças, com muito suor nós conquistamos. E é aí que Deus ele te pega, porque quando Ele quer fazer algo na sua vida, filho, não é do jeito que eu quero, não é do jeito que você quer, não é pelo que você tem ou pelo que eu não tenho, não é pela força do nosso braço, não é pelo entendimento dos teus estudos, não é por aquilo que você tanto conquistou, mas quando Ele quer algo com você, está muito além da nossa lógica. Naquele momento Deus fala: tira as sandálias, porque aonde você está é terra santa. E aqui começa um novo ciclo na vida de Moisés. É por isso que Deus te trouxe nesta noite e usa a minha vida para dizer para você: talvez você tenha passado por muitas coisas, mas deixa eu dizer algo para você, nada disso está sendo em vão. Tudo que você está passando é para te fortalecer. Tudo que você está vivendo é para você entender que você pode até estar passando pelo processo, mas no processo Deus ele te sustenta. Pode até estar doendo agora, mas Deus ele ainda continua segurando as tuas mãos. É por isso que até agora você não viu uma porta aberta. É por isso que até agora você não viu uma saída. Por quê? Porque Ele ainda está te segurando para você viver algo que você nunca viveu. Ele ainda está com você para você alcançar aquilo que você nunca alcançou. Por quê? Porque talvez se você vê uma porta aberta agora, você até abandona as mãos dele. Porque se você vê uma saída agora, você vai até dizer: foi porque eu consegui, foi com aquilo que eu sabia, foi com a força do meu braço. Enquanto você estiver com esse pensamento, você vai continuar passando pelo processo. Então Moisés agora ele está no processo. Ele fugiu, ele não tinha para onde ir. Ele agora é um empregado de Jetro, mas ele está passando pelo processo. E daí quando Deus aparece para ele, é para ele viver um novo tempo. A Bíblia vai dizer que Deus fala para ele bem assim: ó, eu vi a opressão do meu povo, o clamor deles chegaram a mim, e eu te chamei, eu te escolhi para você libertar o meu povo. E aonde que o povo estava? O povo estava escravizado aonde Moisés cresceu. Não, você não entendeu. O povo estava escravizado no lugar aonde ele saiu e não resolveu a sua vida. Olha Deus fazendo Moisés voltar no lugar. É por isso que você não entende algumas coisas que estão acontecendo na sua vida. É por isso que você não entende algumas lutas que você está vivendo. É por isso que você não entende os lugares que Deus está te colocando. Você já parou para perguntar para Deus se ficou algo para trás que você não resolveu? Você já parou para analisar que talvez o lugar que você está agora é o lugar que você precisa se resolver para que as coisas comecem a acontecer na sua história? Então Moisés olha para Deus agora e fala: ah não, Senhor, eu estou morando de favor, eu não tenho nada, eu estou cuidando de um rebanho que nem meu é. A sandália que eu tinha o Senhor já mandou tirar. Então como é que eu vou libertar um povo? Sabe o que Deus falou comigo nesse tempo aqui? Nessa passagem? É que a gente está tão disposto a dar desculpas para não fazer as coisas de Deus. A gente já tem até as desculpas na ponta da língua. Ah, hoje eu não vou porque eu trabalhei demais, cara, eu estou cansado. Quando Deus está dizendo que é na sua fraqueza que Ele te fortalece. Por muitas das vezes nós dizemos para Deus: ah, não é meu momento de se levantar. Ah, não é tempo de eu ser um obreiro. Ah, não está na hora de eu cantar, não está na hora de eu pregar. Até quando vai ficar com as desculpas? Até quando vai falar para o Senhor: não, Deus, tem alguém melhor do que eu lá. Ah, tem pessoas que pregam mais do que eu.
Tem pessoas que cantam mais do que eu. Mas eu nunca não fiz nem aula de canto, mas como é que eu vou cantar? Será que isso só acontece comigo, só acontece com você? O problema da humanidade hoje é dar desculpa para tudo. E o problema dos homens hoje é não assumir as tuas responsabilidades. E começou agora o curso Homem ao Máximo. Você que não fez no segundo semestre, eu quero ver você, tá? Eu te convido a fazer isso. Porque a gente, por estar na igreja, a gente acha que está tudo certo, que a gente está fazendo tudo certo. Mas quando a gente entra naquela sala ali e começa a participar, filho, você vai ver que não é tudo isso que você está pensando. Então nós estamos vivendo em um tempo, em uma geração, que os homens eles estão fugindo da responsabilidade. Os homens eles estão preferindo deixar as mulheres tomar conta da situação. Não, amor, vai lá e resolve você, que eu estou ocupado aqui hoje. E Deus está te convidando para você começar a entender que o sacerdote que Ele escolheu é você, homem. E nós colocamos a responsabilidade em outras pessoas. Nós cansamos outras pessoas e não assumimos aquilo que nós temos que fazer. Deus chama Moisés. Será que Deus ia chamar alguém errado? Será que Deus te escolheu errado? Será que Deus ungiu a sua cabeça errado? Foi por engano? Foi para você somente sentar numa cadeira e permanecer ali? Eu queria saber qual guerreiro que vence sem batalhar. Eu queria saber e conhecer qual é o soldado que tem várias medalhas sem passar pela batalha. Então Moisés agora ele dá uma desculpa para Deus, dizendo: ó Deus, eu não sei nem falar, eu sou pesado de língua, e por muito tempo eu entendi isso aqui errado. Eu entendi, para mim é que Moisés era analfabeto, não sabia falar. Mas se Moisés estava no Egito, se Moisés, para ser um príncipe, ele tinha que saber falar, ele tinha que saber se comportar, ele tinha que ter postura de um príncipe. Ou seja, Moisés não era qualquer homem. Até para educação Moisés tinha, e bastante. Mas quando ele fala isso aqui para Deus, ele está dizendo: ó Senhor, já faz muito tempo que eu saí do Egito. É Deus respondendo para Moisés respondendo para Deus, dizendo: faz muitos anos que eu estou fora do Egito, eu já não sei mais se comportar como eles, eu já não sei mais falar como eles. Como é que eu vou chegar lá e vou libertar o seu povo? Como é que eu vou chegar diante de Faraó? Por quê? Porque quando Moisés aprendeu, ele sabia que para chegar diante de alguém de bastante autoridade, ele tinha que ter postura, ele tinha que saber falar, ele tinha que saber se comportar. Então ele disse para Deus: como é que eu vou chegar diante de Faraó? Olha a resposta de Deus. Deus ele olha para Moisés e fala assim: ó, fica tranquilo, o sermão está vindo aí, ele vai ser o seu porta-voz, o que você falar para ele, ele vai falar lá, fica em paz, mas fugir você não vai fugir não. É Deus dizendo para você, homem, não foge daquilo que Deus te chamou para fazer. Por quê? Porque fugir não é opção. Fugir só vai prejudicar a sua vida. Por quê? Porque Moisés fugiu, olha onde ele teve que voltar. E daí fica feio, né, quando a gente é velho e tem que resolver um negócio de anos, não fica? Mas eu aprendi aqui a ter maturidade, a ser homem de verdade. Não é ser homem porque eu sou masculino, não. É ser homem que assume responsabilidades. É ser homem que quando eu erro, eu falo: não, foi eu que fiz, foi eu que errei mesmo. É isso que está faltando na nossa geração, homens de verdade. E Deus ele está esperando isso em você. Aí Deus fala: fica tranquilo, o seu irmão vai com você. Aí a Bíblia vai dizer que ele vai, ele faz os feitos que Deus falou que ia fazer. Só que o que não entrava na minha cabeça aqui era que isso aqui, na vida de Moisés, agora, Deus já tinha falado aos teus antepassados.
Por quê? Porque na época de Abraão, Deus falou para Abraão: sua descendência vai ficar no Egito 400 anos escravizada. Deus já tinha falado para Abraão, então Deus ele sabia o que ele estava fazendo. Só que agora eu percebi que quando ele chama Moisés, é para cumprir uma promessa. Por quê? Porque Deus ele falou para Abraão que ia ficar escravizado, mas eles iam ser libertos. Por quê? Porque o povo de Israel era o povo de Deus, e Deus ele tinha uma terra para o seu povo. Quando Deus tem algo para mim e para você, não importa o tempo, não importa como você está, não importa como você anda, não importa como você se apresenta para as pessoas. Quando Deus tem algo com você, no caminho ele vai te preparar para que quando você chegue, não seja aquilo: não, eu consegui com o meu braço, eu consegui com o meu conhecimento, eu consegui porque eu tanto estudei para aquilo. Quando as coisas são de Deus, até nós ficamos de boca aberta, porque quando acontecem os sinais de Deus através de Moisés, eu imagino ele olhando e falando: rapaz. É por isso que Deus ele até fala para você que existe um caminho, mas ele não te fala o processo do caminho. Deus ele fala que tem uma terra, mas ele não te conta como é que você vai chegar lá. Por quê? Porque talvez se ele falasse para Moisés como seria, Moisés tinha corrido, Moisés tinha abandonado tudo. Moisés ia olhar e dizer: não, isso aí não serve para mim não. É Deus dizendo para mim e para você: não importa o caminho, entenda que se eu falei, eu vou cumprir. Entenda que Deus ele não é homem para mentir, e muito menos filho do homem para se arrepender. Se ele te prometeu algo, ele não cumpriria. Então olha para Moisés agora, Deus, e fala: fica tranquilo, vai lá, seu irmão está com você e vai acontecer. Só que no caminho existe processos, e por muitas das vezes nós não aguentamos o processo, nós queremos desistir no meio do caminho. E por muitas das vezes você está a um passo do seu milagre, só que por não aguentar o processo, você para. Então Deus me trouxe nesta noite aqui para dizer para você: não para não. Pode até estar sendo difícil, continua, porque Ele é contigo. Pode até ser um caminho sem saída, mas se Deus te colocou lá, é porque no final dele não existe atalho, mas Deus te coloca no caminho certo. Então Moisés não entende o processo, mas ele permanece no caminho. A Bíblia vai dizer que os sinais acontecem. Ele chega no Egito, ele se dá de frente com o faraó, dizendo: Deus mandou você libertar o povo dele. Você acha que ele é bobo? Imagine se ele falasse assim: Deus mandou você libertar o meu povo. O que aconteceria com ele? Então Moisés não era bobo. Moisés chegou e falou assim: Deus se apareceu diante de mim, Deus se apresentou a mim e disse que é para você libertar o povo dele. E a Bíblia vai dizer que Deus ele fala para o próprio Moisés que endureceria o coração de Faraó. E sabe o que eu entendo aqui? É que existem situações nas nossas vidas que nós não entendemos, que é para a gente confiar mais em Deus. Por quê? Porque Deus falou bem assim: e eu endurecerei o coração dele, para que ele não deixe o povo ir. Não poderia Moisés olhar para Deus agora e dizendo: você me chama para libertar o povo, e agora você mesmo vai fazer o povo permanecer lá por um tempo? Mas Moisés ele não fala nada. Por quê? Porque Deus não estava tratando somente com Moisés, mas também estava tratando o povo. Deus neste momento queria que Moisés confiasse naquilo que ele falou. Deus queria que Moisés ficasse na totalidade da presença de Deus. É Deus olhando para Moisés e dizendo: o cajado pode até virar cobra, mas quem vai fazer o povo sair ainda é eu. Os sinais podem até acontecer porque você está falando, mas quem manda, quem faz ainda sou eu. E aqui eu quero finalizar dizendo algo para você. Se o caminho está doloroso, não pense que Deus te abandonou por isso. Por quê? Porque você acha que foi fácil para Moisés ver tudo o que estava acontecendo com um povo que ele cresceu vendo o povo? Moisés cresceu vendo aquela cidade, aquele povo crescer. E daí agora ele vê as pragas atingir o povo.
Ele vê agora os primogênitos serem mortos porque o faraó não queria deixar o povo sair. Então Deus estava tratando Moisés ali também. E por muitas das vezes Deus ele nos trata da mesma forma. Talvez a gente pensa que está acabando uma prova, quando a gente sai dela entra em outra. Aí a gente fala, mas Deus não está com nós não. Aí eu te pergunto, imagina se Ele não tivesse. Se você está aqui de pé até hoje, com tanta prova que você passou, filho, dê glória a Deus, porque é Deus te sustentando até aqui. Só que eu quero dizer algo para você nessa noite, o que eu aprendi aqui, e Deus falou muito ao meu coração, é que nas nossas vidas, se nós deixarmos de resolver algumas situações, Deus ele vai te fazer voltar atrás. Deus ele vai fazer você fazer o caminho de volta. E o caminho de volta ele é poderoso, por quê? Porque quando Moisés volta, ele não volta mais como aquele Moisés egípcio que cresceu com aquele povo. Ele volta agora como alguém que está na totalidade de Deus, aquele que foi chamado por Deus, aquele que naquele momento de solidão Deus alcançou ele, aquele que no momento da sua perca, do seu medo, das suas frustrações, apareceu o eu sou dizendo para ele, Moisés, Moisés. Sabe o que eu vejo nisso? É que não importa a situação que você está vivendo, não importa o que está dentro de você, não importa o que está te consumindo, Deus ele ainda te conhece e te chama até pelo seu nome. Talvez muitas pessoas tenham rejeitado a sua história agora, mas Deus, Ele ainda continua sendo o seu Pai. E Deus está dizendo e te chamando, homem, nessa noite, para você se autoexaminar, para você olhar para dentro de você, para você deixar um pouquinho daquilo que você vê na vida do outro, para você abandonar um pouquinho as críticas que por muitas das vezes nós fazemos dentro de nós. Por quê? Porque o próprio Jesus falou para os discípulos, cuidado, porque o que você está falando do outro pode ser que tenha uma trava no seu olho. Então Deus está nos convidando nesta noite, para nós olharmos dentro de nós. Se existe algo que você não resolveu, se existe algo que até hoje você está guardando aí, ninguém sabe, é só você e Deus. Deus ele te convida a você colocar as coisas no lugar. Por quê? Porque o povo não entrou na terra. Sabe por quê? Porque murmuravam demais, pecavam demais, se acostumaram com aquilo que via todo dia, a provisão de Deus. E daí eu te faço uma pergunta: se o povo que via todos os dias o agir de Deus, por quê? Porque de noite era coluna de fogo, para eles se aquecerem, porque no deserto ele é frio à noite. De manhã, para não morrer no calor, Deus tinha a coluna que trazia sombra. Aí tinha todos os dias o maná, ou seja, no caminho era Deus cuidando do povo. E mesmo assim eles murmuravam, mesmo assim não estava bom, mesmo assim não estavam satisfeitos. E quantas vezes para nós também não é assim? Do jeito que eu estou, tá bom. Aí Deus faz maravilhas na sua vida, Deus ele faz milagres acontecer na sua vida, a sua família começa a ver Deus em você, mas você ainda não está satisfeito. E daí a Bíblia vai dizer que somente 3 pessoas, somente 2 pessoas, que foram Josué e Caleb, e permaneceram 40 anos percorrendo o deserto. E se você estudar geograficamente, era talvez uma semana para chegar na terra. E por que Deus deixou o povo caminhar 40 anos? Deus ele tentou por 40 anos alinhar o povo. Moisés tentou por 40 anos alinhar o povo. Só que o povo era
desobediente demais. Então Deus deixou acontecer 40 anos, porque para que nascesse uma nova geração, e aquela nova geração no deserto, cresceu vendo milagres, cresceu vendo providências de Deus, cresceu ouvindo Moisés pregar sobre Deus. Então aquela nova geração, Deus olhou e disse: talvez essa nova geração não seja corruptível igual essa. Só que existiu somente 2 que entraram na terra. E a minha pergunta para você é: até quando você vai ficar patinando no deserto? Ah, pastor, mas aqui tá bom para mim. Você vai morrer no deserto? A terra tá logo à frente. Só que enquanto você não organizar a sua vida, enquanto você não resolver aquilo que você deixou lá atrás, você não vai dar o passo para essa terra. E a minha pergunta para você nesta noite é: até quando você vai permanecer nessa posição? Deus, Ele te convida a viver o maná. Deus, Ele te convida a você entrar na terra aonde mana leite e mel. É Deus dizendo para você: filho, eu tenho uma terra para você, mas organiza a sua vida. Organiza aquilo que você deixou para trás, porque só vive propósito de Deus com a totalidade aquele que entende que precisa primeiro estar resolvido consigo mesmo. É muitas pessoas querendo ver Deus, é muitas pessoas querendo fazer o que Deus faz, é muitas pessoas querendo transmitir as maravilhas de Deus, mas não está resolvido nem dentro de casa, não está resolvido nem com ele mesmo. E daí começa a perguntar para Deus: Deus, até que hora? Eu estou fazendo, eu estou orando, eu estou buscando, eu estou na igreja terça, eu estou domingo, eu estou sexta no culto dos homens, até agora o Senhor não conseguiu me usar. Mas presta atenção, será que é Deus que não está conseguindo te usar? É porque tem pessoas que para ser usado por Deus, ela tem que falar em línguas, tem que fazer o paralítico andar, tem que fazer revelação. Filho, você é usado por Deus quando você abre a sua boca para falar dele para alguém. Você é usado por Deus quando você se dispõe, quando você se coloca na posição para amar o seu irmão, para ajudar o seu irmão. É porque hoje o negócio de revelação está tão sério, isso está dando até medo. Porque acabou de crescer, acabou de começar a fazer, acabou de começar a pregar e já está revelando todo mundo. Aí eu te pergunto: e os princípios de Deus? E viver a palavra de Deus? Porque pregar é fácil, você vem, estuda, elabora sobre aqui em cima e fala. Mas e depois que você desce, você tem que viver. E antes, para você lapidar alguém, você precisa ser lapidado primeiro. É Deus te chamando a atenção nessa noite, dizendo para você: filho, eu quero te usar, mas você precisa estar na disposição de alguém que não tem problema com ninguém, de alguém que não deixou problema lá atrás, alguém que está no caminho para viver daqui para frente, alguém que entrou no caminho, que entrou no deserto, que entrou no lugar onde Deus te chamou para fazer, sem problema nenhum com ninguém. E o que eu aprendo com Moisés aqui é que Moisés, ele foi corajoso. E o que Deus disse para Josué? Seja corajoso. Por quê? Porque quando Moisés se foi, Josué, ele ficou cabisbaixo. Josué também temeu. Ele disse: cara, o maior libertador se foi, aquele que conseguiu tirar o povo, eu vou fazer o quê? Aí Deus aparece para ele e fala bem assim: ô Josué, seja forte e corajoso, se levanta porque eu estou contigo. É Deus dizendo para você: não importa o que você está passando, não importa o que você está vivendo, mas se for para fazer algo para Ele, seja forte e corajoso. Se levanta, se posiciona, seja um homem que Deus espera que você seja.
seja alguém que toma o controle, seja um homem que direciona, seja um homem, um sacerdote da sua casa, seja homem. E aí sim, Deus ele vai fazer o que Ele tem que fazer na sua vida. Amém? Eu quero que você se coloque de pé em nome de Jesus. Eu quero que você feche os teus olhos. Esquece o homem durão que você é nessa noite. Esquece o homem que há muitos anos você tem carregado dentro de você, que para você as coisas têm que ser do seu jeito, que para você, se não for como você quer, não serve. Eu quero que você saia dessa posição agora. Eu quero que você se coloque na totalidade daquilo que Deus quer fazer na sua vida. Eu quero que você comece a orar e fala para Deus o que está guardado aí dentro. Porque não é Deus saber, porque Deus sabe todas as coisas. É Deus querer ouvir você falar. Por quê? Porque quando você fala, você confessa. É por isso que Deus nessa noite Ele te chamou aqui, para que você confesse algumas coisas que ainda está dentro de você. E talvez por isso está aí dentro. Tem paralisado a sua vida, tem paralisado o seu ministério, tem paralisado os teus negócios, tem paralisado até mesmo o seu relacionamento com Deus. Eu quero que você comece a orar agora. Eu quero que você fale para Deus: Deus, ó, é isso aqui que até hoje eu não resolvi. Eu quero que você coloque agora nas mãos de Deus aquilo que há muito tempo você não falou para ninguém. Porque um homem de verdade, ele confessa. Um homem de verdade, ele fala. O homem de verdade, ele não tem medo de dizer ao Senhor aquilo que tanto está machucando, aquilo que há tanto tempo está ferindo ele. Aquilo que por muitas das vezes para você, a sua esposa não vai entender, os seus amigos não vão poder te ajudar, você não tem ninguém para poder contar. Deixa eu dizer algo para você: existe um Deus que conhece todas as suas dores. Existe um Deus que, por conhecer, Ele também já tem a cura para todas elas. E eu quero que você comece a falar com Deus aí. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu quero, meu Deus, neste momento apresentar cada homem aqui, Jesus, e eu quero te pedir que o Senhor possa visitar, Pai, o coração de cada um deles nessa noite. Eu quero te pedir, Senhor, visita o porão da alma dele, visita o porão do coração, Jesus. Eu quero te pedir, Senhor, que tudo aquilo, meu Pai, que tem machucado, tudo aquilo, Senhor, que ele não tem mais o controle, Pai, que ele não sabe mais o que fazer, ele não sabe com quem contar, ele não sabe para quem falar, nesta noite ele está dizendo para o Senhor: por quê, Pai? Porque ele reconhece o Senhor como Pai, ele reconhece o Senhor como um Deus que pode curar aquilo que eu não posso, que pode fazer aquilo que eu não posso fazer. Eu quero te pedir, Espírito Santo de Deus, visita agora a mente dele. Eu quero te pedir, meu Pai, tudo aquilo que está escravizando a tua mente, ele não consegue romper, meu Pai. Eu quero te pedir, Senhor, tudo aquilo, meu Pai, que ele tem carregado dentro dele, eu quero te pedir, Senhor, visita agora. Espírito Santo, eu te dou liberdade para tocar onde eu não toco, eu te dou liberdade para entrar onde eu não entro. E eu quero te pedir, Senhor, se ele precisa se resolver com o pai dele aqui na terra, eu quero te pedir, meu Pai, começa a preparar o caminho hoje, começa a preparar a mesa agora. Eu quero te pedir, Senhor, se existe problemas, Pai, na família, Senhor, este homem vai se posicionar agora para poder resolver essa situação. Eu quero te pedir, Senhor, dê sabedoria, dê estrutura,
Eu quero te pedir, dê, meu Pai, a direção, dê o discernimento, ó Pai, daquilo que ele precisa fazer. Mas a partir de hoje, Pai, ele não vai mais ficar, meu Pai, ele não vai mais deixar de resolver aquilo que ele precisa resolver. Eu quero te pedir nesta noite, Espírito Santo, traz a força que ele precisa. Eu quero te pedir, meu Pai, traz, meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, tudo aquilo, Pai, que não está na capacidade, Pai, destes homens, ó Deus. Eu quero te pedir também, Deus, visita, meu Pai, no nome de Jesus Cristo, o mais profundo do teu coração. Eu quero te pedir, ó Pai, que toda dureza do coração seja arrancada nessa noite. Eu quero te pedir, coloca um coração de carne na vida deste homem, Pai, aonde ele possa se importar com o irmão, aonde ele possa amar como o Senhor ama. Pai, eu quero te pedir agora, Pai, em nome de Jesus, que ele venha, meu Pai, no nome do Senhor, ó Pai, se entregar a Ti neste momento, que ele não venha mais resistir para aquilo que o Senhor tem a fazer no coração deles. A minha oração nesta noite é esta, que o Senhor, Deus, possa, meu Pai, ajudar estes homens a organizar a tua vida, a tomar, meu Pai, novamente a posição do sacerdócio da tua casa, que eles possam, Pai, no nome de Jesus Cristo, Pai, assumir, meu Deus, a posição de um sacerdote no seu lar, ó Pai, em nome de Jesus. É o que eu te peço agora e te agradeço, que o Senhor possa, Pai, estar com eles em todos os momentos, em nome de Jesus. E você que recebe essa oração, diz amém. Eu quero que você olhe para o seu irmão aí como um profeta, como um homem, e diz bem assim: a partir de hoje, o que você tem que resolver